Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos falar aqui hoje, amada, a palavra que Deus tem colocado no meu coração já há dias. Havia um tempo que eu venho meditando sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ainda não tive a oportunidade de pregar essa mensagem antes, mas hoje o Senhor confirmou com que eu pudesse trazer esta palavra. 1 Coríntios 11, eu sei que talvez os irmãos vão pensar, hoje não é dia de ceia, mas o pastor fala de ceia, né? Mas vamos ler o texto, depois o irmão vai entender onde eu quero chegar, tá? 1 Coríntios 11, versículo 28. Amém? Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come o pão ou bebe o cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgada ao comer ou beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não nos seríamos julgados pelo Senhor. Mas se somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto ao mundo. Amém? Os irmãos podem se assentar somente até aqui. Antes de eu começar a entrar aqui no texto, eu quero falar para os irmãos que quando nós lemos a Bíblia, a gente vai encontrar 3 tipos de mensagem na Bíblia. A mensagem de edificação, a mensagem de consolação e a mensagem de exortação. Se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que a mensagem de exortação, ela está praticamente em todos os livros da Bíblia. E mais Deus exortou do que praticamente consolou o seu povo. Nós temos até mesmo salmos que nós gostamos de ler para a nossa reflexão do dia a dia, mas se você for observar os salmos que nós lemos, são salmos exortativos, a maioria deles. Então a Bíblia, você vai encontrar esses 3 tipos de mensagem e muitas das vezes você vai mais perceber Deus nos exortando, nos chamando à responsabilidade, ao compromisso com Ele, do que muitas das vezes nos consolando acerca dos nossos problemas. É claro que a Bíblia ela tem mensagens de consolação, em momentos de angústia, de aflições, mas qual é o intuito de Deus? E por que Deus faz isso? Porque se for, a hora que você já estudou, entende sobre a questão da natureza caída, quando Adão pecou ali no jardim do Éden, você vai entender que a carne, ela é um problema, ela é um problema para a vida do ser humano. Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus, todos nós conhecemos isso. Quando Adão peca, Adão perde a imagem e a semelhança de Deus. Toda a sua espiritualidade, do homem que era vivo, agora se tornou um homem morto. Todos que nascem e são descendentes de Adão, herdam a natureza caída. Qual é o propósito de Deus? É restaurar esta natureza. Só que não foi possível até o momento em que Cristo veio. Quando Cristo veio, segundo o apóstolo Paulo, está até dentro dessa carta no capítulo 15, ele vem como um segundo Adão. Para quê? Para restaurar essa velha natureza, nos conformar novamente à imagem e à semelhança do Filho. É claro que para nós se tornarmos a imagem e a semelhança do Filho, isso é um processo contínuo. Falei aqui na semana passada, na última vez que eu preguei. Esse processo contínuo, não foi na escola dominical, esse processo contínuo, ele é o que nós chamamos de 3 etapas de santificação, podemos chamar de 3 etapas da redenção, seja como cada um queira intitular. O processo funciona dessa forma. Primeiramente, Deus existe a santificação inicial,
a santificação progressiva e a santificação final. Na morte de Cristo na cruz do Calvário, o que aconteceu? Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia. Naquele momento que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, ele consumou toda a obra na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida, ele pagou o débito que eu e você tinha com Deus. Só que isso só passa a ter efeito na nossa vida no momento da nossa conversão. Quando nós nos convertemos, damos o início à santificação inicial. Podemos chamar isso de porta, de caminho ou de alvo. Santificação inicial, entramos pela porta. Isso se dá o que nós chamamos de primeira etapa da redenção, que pode chamar-se libertação da culpa do pecado adâmico. Lembra como eu disse no início? Todos nós herdamos a natureza caída. E o que acontece? Por eu ter herdado a natureza caída, eu já nasço culpado diante de Deus. Todos nascem culpados e eles precisam ser perdoados. Perdão de pecado não se dá em batismo de água. Perdão de pecado se dá na justificação pela fé, quando você crê no Evangelho. Quando você crê no Evangelho, você entra pela porta, santificação inicial. Dali, Deus ele te liberta de três formas. Uma libertação que é a libertação da culpa do pecado adâmico, né? Depois você vai seguir um processo que nós chamamos de santificação progressiva. Esse processo se dá no momento da conversão até a vinda de Jesus. Paulo ele diz: aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Desse processo progressivo, Deus ele te deu agora, te libertou do poder do pecado. Quando ele te liberta da culpa, ou seja, você já não deve mais nada para Deus, ele te liberta do poder. Por quê? Para que o pecado agora não passe mais a dominar a sua vida. Isso se dá na regeneração, novo nascimento. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, que está sendo conformado à imagem de Cristo Jesus. Então, o crente que fala que não tem poder para vencer o pecado, ele é mentiroso. Ele tem poder para vencer o pecado, porque Cristo concedeu isso no momento da conversão. A questão é que talvez falta fé, falta entendimento da palavra, compreensão dessas coisas, para conseguir viver uma vida de santificação diante de Deus. Mas eu não consigo vencer os meus pecados, significa que não nasceu de novo. É 2 pontos, ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai lutar para vencer o pecado todos os dias na vida. Santificação progressiva. Nesse processo, nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. O que é esse processo de aperfeiçoamento? É onde nós temos a própria palavra de Deus, que todos os dias Deus vai o que? Nos exortar, nos chamar à responsabilidade, falando da sua palavra, nos mostrando o caminho, para que nós não possamos errar. Ele também vai nos dar ferramentas, para que nós possamos usar no dia a dia para vencer o pecado. Tipo, oração, jejum e leitura bíblica da palavra de Deus. Ele também nos concede outras ferramentas, como podemos dizer, estudamos aqui na Escola Dominical, armaduras espirituais. Ou seja, para vencermos as batalhas espirituais. Por quê? Porque o pecado ele está ainda em nossa natureza, porém morto. Não vivo, porque ele agora não domina sobre nós. Ele só passa a dominar sobre você se você deixar. Então o pecado ele atua juntamente com Satanás para tentar derrubar a sua vida. O pecado que está na sua natureza te impulsionando a praticar as obras da carne. Isso Paulo relata em 1 Coríntios 6,10, relata em Gálatas 5,19, Apocalipse 21,8, sobre as obras da carne. E também em Gálatas ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Há uma junção. A carne ela tenta te levar para o pecado e Satanás ele tenta induzir a carne com as suas forças malignas para que você venha ceder o pecado. Mas lembre-se, você já está justificado, perdoado, você foi regenerado, agora Deus te deu poder para vencer o pecado. Essa etapa se dá no processo da conversão até a volta de Jesus. Na volta de Jesus vai se cumprir a última etapa da salvação, que seria o alvo. Porta, santificação inicial. Caminho, santificação progressiva. Alvo, santificação final. O que se dará? Ou seja, quando o homem receberá um corpo glorificado, idêntico ao de Cristo, e nunca mais o pecado terá acesso à sua natureza. Ele será perfeito novamente, assim como Deus criou Adão no jardim do Éden.
sendo isso, explicando isso, eu quero que os irmãos entendam o que nós iremos falar aqui hoje. Por quê? Porque o intuito de Deus é te aperfeiçoar. Mas para Ele te aperfeiçoar, às vezes é necessário Ele te exortar. O problema é que hoje as pessoas não aceitam exortação. Elas não gostam de ser exortadas. Para elas, principalmente o povo da igreja, no contexto geral, é ofensivo isso. Aí você vê que as igrejas hoje na terra, o que elas mais fazem? Elas priorizam mensagens que massageiam o ego das pessoas. Falam de bênção, falam de prosperidade, falam de vidas financeiras, falam de casamento, falam outras coisas, mas não trata com o pecado. E por isso o estado decadente que está a igreja sobre a face da terra. O que Deus quer para a igreja? Deus quer que nós tratamos de casamento? Top, está na Bíblia. Deus quer que nós tratamos sobre saúde? Top, está na Bíblia. Deus quer que nós falamos sobre prosperidade? Está na Bíblia. Mas Deus quer que nós falamos sobre o pecado. Porque o que está acontecendo? O pecado está trabalhando ocultamente, destruindo a igreja do Senhor Jesus. Agora você precisa entender, é você que tem o poder de dominar o pecado pela ajuda do Espírito Santo. Deus não vai fazer isso sozinho. Não entrega isso na mão de Deus e fala: Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos, seja a tua vontade, que Deus não vai fazer se você não tiver disposição para fazer. Amém? Dando essa explicação, eu quero pregar aqui hoje sobre uma igreja que agrada a Deus. Qual é a igreja que agrada a Deus? É o que nós vamos falar aqui, aprendendo com os erros da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja, por assim dizer, privilegiada. Paulo fala: vocês são privilegiados, está lá logo no capítulo 1. Nenhum dom falta no meio de vocês. Você chegava na igreja de Corinto, você encontrava alguém lá que tinha dom de maravilha. Havia outros que tinham dom de profecia. Outros tinham o dom da sabedoria da palavra e do conhecimento. Outros tinham o dom de discernir o espírito. E falar em línguas, um monte. Porque Paulo teve que tratar isso no capítulo 14, porque estavam usando dos dons de forma desorganizada e estavam atrapalhando a comunhão dos irmãos na igreja. Então Paulo teve que escrever um capítulo inteiro para tratar desses dons espirituais. Agora, a igreja de Corinto, por mais que ela tinha todos os dons do Espírito, ser uma igreja privilegiada, o apóstolo Paulo chamou ela de uma igreja carnal e não espiritual. Vamos ler alguns textos para nós não ficar somente na minha fala. Eu gosto de ler e provar, amado, porque senão fica assim: o pastor falou muito. Não, é bom a gente ler e aprender com a palavra de Deus. Primeiro aí, abre 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo, eu quero ler aqui, vai do versículo 10 aqui. Vamos ler alguns textos. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros. Paulo está chamando a igreja a responsabilidade de ter união, concordância uns com os outros, porque a igreja tinha os 9 dons do Espírito, mas era uma igreja fracassada espiritualmente. O diabo, ele achou uma brecha gigantesca e entrou dentro da igreja. Nós vamos entender por que Paulo escreveu a carta aqui sobre a ceia. Concordei uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisão, antes sejais totalmente unidos sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha só o que Paulo está dizendo: vocês precisam ser unidos, não pode haver divisão entre vocês, e que vocês sejais também unidos com uma mesma disposição mental. O que é que eu disse aqui sobre o processo de santificação? Primeiro, Deus, Ele te liberta da culpa do pecado, e aí, em seguida, Ele te liberta do poder. Quando Ele te liberta do poder do pecado, Ele te dá uma mente renovada. O que é que está em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo, mas sede renovados
Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No capítulo 3, ele mesmo vai dizer: vós tende a mente de Cristo. Está na carta aos Coríntios. Ele está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não anda em divisão. Tudo há concordância. Uma igreja perfeita que agrada a Deus, ela não pode haver divisão dentro dela. Qual era o problema da igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo e eu sou de Apolo. Havia facções dentro da igreja, divisões, onde os irmãos tinham os seus líderes por estimação. E segundo alguns estudiosos, acreditam ser aqueles que diziam ser de Cristo os mais problemáticos da igreja, porque se julgavam religiosos demais. E Paulo está dizendo: vocês não pode haver divisão entre vocês. Vocês têm que ter a mesma mente, vocês têm que pensar igual. E tudo que o diabo quer é achar uma brecha. Para quê? Para destruir o corpo de Cristo. Nós vamos entender isso. Vamos lá. Pula para mim aí também para 3, do capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Ele diz o seguinte: irmãos, olha só o que ele vai dizer: não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Espera aí, não era uma igreja que tinha 9 dons do Espírito? E Paulo chama a igreja de carnal? Como crianças em Cristo. Mais um: que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que compeais entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Ou seja, inveja, discórdia, contenda, falta de comunhão, isso é padrão mundano, amado. Nós entramos na casa de Deus para viver uma vida de unidade, comunhão. Mais um: pois quando alguém alega, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões humanos? 5. Quem é, pois, Apolo? Quem é Paulo? Servo por intermédio do quais viste e crê. Isso conforme o mistério que o Senhor concedeu a cada um. Então o problema da igreja de Corinto era esse: eles estavam brigando por qualquer coisinha. Eu sou de Paulo, hein? Eu sou de Paulo, ó, minha preferência é Paulo. O outro: não, Paulo não é nada não, Cristo é melhor do que Paulo, né? Aí começavam coisas desnecessárias, insignificantes. Aí Paulo fala: vocês estão brigando por coisinhas bobas, coisas carnais, isso é padrões mundanos, padrões que não agradam a Deus. Aí olha o que ele fala, vai lá para o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se olha só, alguma pessoa, vamos lá, presta atenção nesse texto aqui, isso aqui é muito sério. Quando ele fala que nós somos templo de Deus, santuário de Deus, que algumas traduções está templo, outras está santuário, ele está falando de uma igreja coletiva, não individual. Mas olha o que ele fala, ele não fala no coletivo, ele fala no individual ali, ó, não no plural, no singular. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, a igreja, que sois vós, plural, coletividade, é sagrado. O que Paulo está querendo dizer? Uma pessoa tem o poder de destruir uma igreja inteira. Presta atenção nisso. E olha o que ele está dizendo: se essa pessoa destruir, Deus vai destruir essa pessoa. Agora, você pega igrejas, você deve ter rodado, você deve conhecer. Uma pessoa
que tiver um espírito de Jezabel, de Acabe, seja quem for, falso profeta, falso líder, falso irmão, ele tem um poder de destruir aquela igreja inteirinha, e Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Então isso é muito sério, amado, isso é muito sério, né? Alguma pessoa, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de uma igreja inteira se destruindo, ele está falando de uma pessoa. Agora olha que impressionante isso aqui, vai para o capítulo de número 5, olha o caos que um cara causou numa igreja. Vamos lá, capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5, olha só. Olha só. De toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós. E uma espécie de está falando uma espécie. A igreja de Corinto não tinha uma espécie de pecado, ela tinha várias espécies de pecado. Mas olha o que ele diz: uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Havia um camarada dentro dessa igreja que ele estava tendo relações sexuais com a própria madrastra. Pula para o capítulo 2, versículo 2. E ainda estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, repugnar tal atitude. Está falando para a igreja. Vocês pegam uma situação dessa, né? Estou falando que aqui tem imoralidade, não, amado. Aqui é o contexto ali, tá? Mas aí Paulo está falando, vocês pegam uma imoralidade tamanha dessa e vocês não falam nada. Vocês deixam isso dentro da igreja, você vai ver o estrago que esse cara cometeu dentro da igreja. Olha só, por contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede. Paulo mandou expulsar o cara da igreja. E é o certo a se fazer quando não há conversão, quando não há arrependimento. O líder da igreja, ou quem está à frente de algo, quando há um pecado desse moral, que está afetando a espiritualidade da igreja, se o irmão ou a irmã que tiver com esse tipo de pecado causando, destruindo o corpo de Cristo, tem que ser expulso do meio, se não houver arrependimento. Está na Bíblia, amado, é muito sério isso. Vamos lá, pula para o capítulo 3. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei, olha que Paulo fala, quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. 4. Ora, quando vos reunides em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder do Senhor Jesus Cristo. 5. É entregue, olha o que Paulo fala, no nome de Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Entrega para o pecado esse camarada, para que Satanás massacre ele, para que possa haver arrependimento genuíno nesse cara enquanto é tempo, para que no dia do Senhor ele possa ser salvo. Segunda carta aos Coríntios, esse cara se arrependeu, a igreja recebeu ele de volta, abandonou o pecado, tá? Vamos lá, 6. Esse vosso orgulho não é bom. Olha, presta atenção nisso aqui, amado. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa firme fique fermentada? Por que Paulo disse, expulsa o cara? Porque um pouco de fermento levenda toda a massa. E pelo fato da igreja não ter tomado atitude acerca daquela situação, toda a igreja foi contaminada por causa do pecado desse camarada. Olha só, capítulo de número 6. Vamos lá. Paulo está continuando a tratar do assunto, tá? Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso, olha só,
ele está tratando de uma desunião, de um problema que está tendo dentro da igreja, de contenda. Os irmãos não se davam bem, aquela mente diferente, eu não concordo com isso, não chegavam a um acordo, ficava brigando. Aí Paulo fala, vocês estão brigando por essas coisas, mas no meio de vocês tem coisa pior ainda. Aí ele trata da imoralidade sexual, e vocês não tratou disso. Aí ele vai voltar a tratar do mesmo assunto que ele começou a tratar no início. Atreve alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Pode pular para o 2, vou explicar isso aqui. O que Paulo está querendo dizer? Estava tendo casos que precisavam ser resolvidos dentro da igreja. O que o povo da igreja estava fazendo? Em vez de chamar uma liderança sábia, ou algum irmão sábio, chamava um pagão que não conhecia o evangelho e falava, julga a nossa causa. Julga a nossa casa. Olha o que Paulo fala, porque existe aquela palavrinha, não julgueis, para não ser julgado, tem que também interpretar o texto, tá? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos tão de menor importância? Vai 3, fazer um favor. Mas não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais dessa vida. 4. Será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, constituís como juiz as pessoas menos respeitáveis da igreja? Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, abro parênteses. Quando há um problema entre nós, o que nós temos que pegar? Alguém que é sábio, que tem conhecimento da palavra, que tem sabedoria para aquela situação, e apresentar esta causa para que a própria pessoa possa nos orientar e julgar a nossa causa. O problema é o seguinte, o que destruía a igreja de Corinto? A pessoa está com um problema, um com o outro, aí se espalhava aquela conversa, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, começava. Aí todo mundo sabia do problema. Aí na hora de resolver o problema, que o problema já virou uma bola de neve, agora vão resolver o problema. Aí pegava alguém que não é sábio, alguém que é fofoqueiro, que é linguarudo, alguém que está cheio de pecado, julga a nossa causa, julga o nosso problema. Aí o que acontecia? O problema ficava pior ainda. Paulo está dizendo, vocês têm que pegar pessoas sábias, pessoas que vocês sabem que vão julgar com reta justiça, né? Aí vocês pegam pessoas menos respeitáveis da igreja, né? Amados, vamos ser sinceros, existem pessoas que não é digno de respeito, não. Vamos abrir o jogo, não é digno de respeito, muito menos para julgar a causa de igreja. Quando a gente fala de igreja, tratar sobre a igreja de Cristo é coisa séria, amado. Nós não estamos lidando com o nosso trabalho, não. Nós não estamos lidando com a nossa casa, não. Nós estamos lidando com a casa do Senhor. No dia do juízo, Deus vai pedir conta disso aqui. E aqui não é o pastor Marcelo que resolve o problema, é toda a igreja tem que trabalhar em unidade, cooperar com ele. Aqui é uns cooperando com o outro, para que a igreja possa ser edificada, tornar edifício de Deus, tornar casa de Deus. O problema é que nós viemos para a igreja e falamos, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, mas nós não conseguimos viver em união com nossos irmãos. Nós vivemos em guerra. Às vezes é melhor ter ficado em casa. Nós vamos entender o contexto da ceia. Deixa eu só estou aqui. Nós vamos entender o texto da ceia, eu só estou aqui explicando para nós chegar lá. Por 5, por favor. Aí Paulo fala, é para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar a contenda entre irmãos? 6. Contudo, ao invés disso, o irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta isso tudo diante de incrédulos. Há pessoas da igreja que são incrédulos ainda, amado. Mas a pessoa ela é digna de julgar a causa, porque nós achamos que é digno de julgar a causa. Amados, eu não sei se aqui está tendo isso, eu não sei. Deus mandou pregar essa mensagem. Agora a gente precisa ter discernimento, tá? Para que nós possamos ser uma igreja viva, verdadeira diante de Deus. 7.
De fato, olha só, de fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros, revela que estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência à injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Tem irmãos que não aceitam prejuízo. Não, se bater na minha cara, eu dou no outro também. Falar comigo A, eu respondo B. Paulo está falando, vocês têm que sofrer o agravo, vocês têm que sofrer o prejuízo, porque isso é evangelho verdadeiro. E nós não queremos dar o braço a torcer. Nós somos amados, essa é a realidade. Uma coisa que Deus quer tratar com a igreja, no contexto geral, que está no homem, que precisa ser arrancado. E eu creio que nem que seja a força Deus arrancar isso de nós até o dia da sua vinda, é o tal do orgulho. O diabo caiu por causa do orgulho. Tem muito crente caindo à imoralidade, ao pecado, por causa do orgulho. E tem um texto da Bíblia que chama: um abismo puxa outro abismo. Talvez a pessoa julgue: meu pecado não é um pecado de adultério, meu pecado não é um pecado de prostituição, meu pecado não é um pecado de pornografia. Mas esses mínimos pecados traz frieza espiritual para a igreja. Quando talvez hoje você não pratica isso. Estou dizendo que os irmãos estão praticando, estou entendendo, estou explicando para os irmãos entender. Mas pelo fato de você não se libertar do orgulho, ou de algo que está dentro do seu coração, que você não deixa o Espírito trabalhar, esse pecado mínimo vai te levar para uma imoralidade pior ainda. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, 7, 8. Entretanto, sois vós mesmos que praticais injustiça, cometei fraudes e tudo isso contra seus próprios irmãos. Vamos para o 10 agora. Não, pode voltar, volta o 9, vamos ler o 9. Não sabeis que uns injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adultos, nem os que entregam a prática homossexuais, nem qualquer espécie. 10. Nem ladrões, nem avarento, nem viciado em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatário herdarão o reino de Deus. Então pega isso. O pecado daquele homem trouxe esses tipos de pecado para dentro da igreja. Pessoas que talvez não estavam cometendo o nível do pecado daquele cara que estava tendo relações com a sua madrasta, mas pela frieza espiritual, pela fato deles não punirem, pelo fato deles não agirem com justiça diante daquela situação, o mal que estava naquele homem entrou para dentro da igreja e afetou a espiritualidade dos irmãos. E Paulo exorta ele. Vamos lá, agora para encerrar para o capítulo 11 que nós lemos. Vamos lá, o apóstolo Paulo, antes, ele diz o seguinte: antes do capítulo de nós lermos o texto que nós lemos, põe 11, 17 para mim. Ele continua tratando o mesmo assunto. Apesar de tudo, não vos elogiei quanto à instrução que posso vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunir como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja, olha o que ele está dizendo: divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Paulo não está aprovando a divergência. Paulo está falando, talvez isso seja melhor por agora, para que os verdadeiros se manifestem. Paulo acreditava que havia homens espirituais dentro daquela igreja. O que Paulo está querendo dizer? Quando há divisões entre vós, quando há contenda entre vós, às vezes é necessário, sabe para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Porque quando alguém chega para você e fala assim: fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, opa irmão, vamos orar. Você mostrou que você é verdadeiro e ele é falso. Mas o problema é que nós vai na onda, nós segue a onda. Aí, filho, é um problema muito sério, né? Ele continua tratando. Aí ele vai lá para a ceia. Vamos lá. Versículo 28.
Depois dele ter falado, porque eu vos ensinei aquilo que vos recebi, todo mundo sabe, o pastor Marcelo faz essa leitura aqui na ceia e todo mundo fala. Aí ele vai lá para o 28, ele vai, pois examine-se, pois, cada um a si próprio, dessa maneira e como o pão do cálice. O que Paulo está querendo dizer? Porque a gente fala assim, as pessoas chegam assim, eu não sou digno de tomar a ceia, porque eu briguei com hoje eu discuti com a minha esposa. Amado, chega para ela, pede perdão, chega para ele, pede perdão, né? Eu não vou tomar a ceia, mas às vezes pede perdão para a esposa, para o esposo, porque não acha, mas tem problema com o irmão, aí vai lá, toma da ceia, aí Paulo está chamando você, ou eu, de indigno quem faz isso. Nós precisamos estar com o nosso coração limpo e com a nossa mente limpa, diante de qualquer situação, seja em casa, fora de casa. Eu não sou apto para isso. Ele continua dizendo, versículo 28, 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é o corpo de Cristo na Bíblia? Nós. Não é você que é o corpo individual, você é membro do corpo. Nós no coletivo formamos um corpo. Aí Paulo está dizendo, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe. O que é a consciência? A consciência é isso, eu não posso ferir a consciência do meu irmão, porque a minha consciência é pura diante de Deus. O problema é que a consciência dos nossos irmãos está sendo ferida pelas nossas atitudes erradas. Então, o que eu preciso entender? Nós lemos Coríntios 6. Por que não sofre o prejuízo? Por que não sofre o agravo? Mas olha só, quando eu chego e compartilho com meu irmão uma situação que, conhecendo o nível de espiritualidade dele, sabendo que ele vai mais decair do que ser edificado, eu estou ferindo a consciência do meu irmão, estou levando ele a pecar pela minha consciência de pecado, porque não podemos negar, amado, que diante de situações o Espírito Santo nos incomoda. Tem coisas que você vai conversar com pessoas que o Espírito Santo fala com você, não conversa com essa pessoa, isso não. Ela não tem espiritualidade suficiente para suportar o que você está falando. Conversa, você quer se abrir com situações? Se abra com pessoas sábias. Chega para o seu pastor, chega para alguém que você confia que é espiritual, que sabe te dar um conselho, e abra com essa pessoa. É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, as pessoas hoje estão com a sua consciência, vamos dizer assim, com a sua mente cauterizada, e não tem consciência que a sua fala, a sua atitude está ferindo a consciência dos seus irmãos e está levando eles ao pecado. Você está achando que se eu fizer isso, Deus não vai cobrar o pecado dele de mim, não? Eu não vou ler o texto, mas Coríntios capítulo 8, Paulo fala sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, se eu comer carne, escandalizar meu irmão, deixo de comer carne. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente precisa ter consciência com quem que nós conversamos certas coisas, com quem nós se abrimos com certas pessoas, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Aprenda essa frase aqui, amado. Cuidado com quem você conversa, porque hoje é ouvido, amanhã é língua. É um perigo muito grande. E a pessoa não tem estrutura espiritual para lidar com aquilo, e não sabe guardar para si. Aí começa a falar para um, falar para outro, aí gera picuinha, gera o problema. Aí o corpo de Cristo fica o quê? Doente, porque todo mundo já sabe o que o irmão fez, o que a irmã fez. A gente precisa orar mais. Vamos lá, versículo 30. Por essa razão, aí eu entro aqui para encerrar. Há entre vós muitos fracos, doentes e vários que dormem. Ou seja, vamos lá, você quer entender se uma igreja ela é espiritual? É só olhar para essas três características: fraqueza, doença e morte. Se essa igreja ela está no nível de fraqueza espiritual, se ela está enferma, posso até dizer,
tanto espiritualmente como fisicamente, e muitas pessoas já estão mortas espiritualmente, significa que a espiritualidade dessa igreja está lá embaixo. Significa que essa igreja, ela precisa de restauração e de avivamento. E Paulo está dizendo, por causa desses problemas na igreja de Corinto, há muitas pessoas que estão sendo afetadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Aqui eu vou encerrar. Você, eu, somos responsáveis pela espiritualidade de cada um aqui. Você está entendendo? Não tem dessa, eu não tenho culpa, foi o irmão que fez. Não, você e eu somos responsáveis pela espiritualidade de cada um aqui. A gente precisa entender que se a igreja ela está fraca espiritualmente, se ela está doente espiritualmente, se ela está dormindo espiritualmente, se há nela muitos fraqueza espiritual, se há nela contra-ataques do diabo intenso, é porque está tendo problema que eu falei aqui dentro dela. Então deixa eu falar uma coisa, você e eu somos responsáveis pela espiritualidade de cada um, porque Deus não olha para nós como um membro, Ele olha para nós como corpo. Eu sou responsável pela vida de cada um, vocês são responsáveis pela minha vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu não tiver adequado com aquilo que o Evangelho estabeleceu para a minha vida, e não procurar viver isso da forma que a Bíblia manda eu viver, mas eu dou brecha, eu dou espaço, pode ter certeza, no dia do juízo Deus vai cobrar, e vai cobrar feio, porque há pessoas, amado, que saem da igreja por causa de irmãos, há pessoas que se desviam por causa de irmãos, e há pessoas que morrem e vão para o inferno por causa de irmãos. Pode ter certeza, essa alma Deus vai cobrar. Mas eu não tenho culpa, porque a decisão é de cada um. Não sei, cada um julga a si mesmo. Paulo fala, examine-se cada um a si mesmo. Então eu tenho que saber o que eu falo com cada um, eu tenho que saber o que eu converso com cada um. Amado, isso é uma coisa que eu não gosto, de fofoca. Toda vez que alguém chega para mim para conversar coisa de igreja, o Espírito Santo já me incomoda. Isso não é teu lugar. Eu não entro nesses assuntos, eu fico mais calado, porque eu sei o estrago que eu posso ocorrer numa igreja. Eu posso levar irmãos que estão fracos na fé, irmãos que são novo convertidos, a cometer os pecados mais horrendos da sua vida, porque a Bíblia fala que aquele que conhece o Evangelho e se desvia, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Há pessoas que são induzidas a adultérios dentro da igreja, há pessoas que são induzidas a mentira dentro da igreja, a imoralidade dentro da igreja. Vai saber por quê? Por causa, talvez, de um nível espiritual que se encontra naquela igreja. Por quê? Porque os irmãos não aprenderam a viver em união, em comunhão. E uma coisa que Deus abomina na Bíblia, amado, contenda entre os irmãos. Está na Bíblia, está lá em Provérbios. Rebeldia, rebelião. Pecado de rebelião é uma coisa que Deus abomina tão grande que mandou Datã, Abirão e Corá para dentro do inferno, juntamente com a sua família e filhos. Assim, literalmente, ele abriu a terra. Então temos que tomar muito cuidado, porque a gente acha que a graça a lei é pior do que a graça. Nunca foi. A graça é muito pior, mais pior do que a lei. Aí a Bíblia, para encerrar, a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Amém. Amados, que nós possamos ser edificados, que nós possamos buscar a perfeição diante de Deus. Se está tendo alguma coisa, vamos começar a mudar. Se não está tendo, glória a Deus, continue assim do jeito que você está, buscando a presença de Deus, sempre mantendo em procurar fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Desculpa pelo horário, mas eu tive que passar o recado, amado. Vamos orar?